pessoinhas, tudo bem? Como vocês estão? Vamos continuar, vamos começar a lembrar dos principais organoides citoplasmáticos. Então, mais uma vez, estamos aqui para a gente continuar falando de biologia celular, continuarmos aprofundando o estudo agora do citoplasma e lembre-se do que a gente viu na última aula. Não se esqueça que nós vamos, a partir da semana que vem, ou melhor, a partir da próxima aula, já não presencial, mas já virtual, nós estaremos juntos, pelo menos ao vivo, virtualmente. Então, o próximo conteúdo a partir do citoplasma já será um conteúdo dentro da célula, conteúdo de núcleo, de bioenergética, que nós já vamos começar a estudar nos nossos horários de aula, tá certo? Ok, pessoas? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Pegando o gancho citoplasma, organelas, a parte de citoplasma figurado. Estamos estudando os organoides ou organelas citoplasmáticas membranosas, tá certo? Lembra que a gente já viu ribossomos, que são estruturas não membranosas, presentes em todas as células. Depois entramos com o sistema integrado de membranas, que compõe o retículo endoplasmático, complexo golgiense e, a partir do complexo do golgiense, alguns endossomos, que são vesículas, por exemplo, que vão permanecer no próprio conteúdo citoplasmático. Vimos os lisossomos e a importância dessas organelas no processo de digestão. Agora, continuamos a falar também de endossomos, só que um endossomo muitíssimo importante para as células animais, chamado de peroxissomo. O nome já, inclusive, indica o seu principal metabolismo, que é o metabolismo de moléculas chamadas de peróxidos. Peroxissomos, ou seja, vesículas que contêm enzimas que vão digerir peróxidos. Um dos principais peróxidos que nós vamos, por exemplo, obter como produto metabólico é esse daqui, que é o peróxido de hidrogênio, talvez um dos peróxidos mais conhecidos. Sim, exatamente, a gente conhece esse peróxido como água oxigenada, exatamente isso. E que é bastante tóxica e, portanto, um dos produtos de um metabolismo, por exemplo, lipídico, tem que ser processado. E esse processamento ocorre no peroxissomo. Agora, se ligue, olhe para cá, veja o detalhe. As enzimas que estão contidas nessa organela são diferentes das enzimas que estão contidas nos lisossomos. Vamos lembrar? Lá no lisossomo a gente tem um grupo de enzimas chamadas de hidrolases, ok? Aqui nós temos um grupo de enzimas que são chamadas de oxidases. Não esquece. Uma oxidase é uma enzima que atua num processo de oxidação. Aí você diz assim, Adalto, o que é uma reação de oxidação? É uma reação, por exemplo, onde você tem a perda de elétrons. Então, toda a oxidação necessita, claro, de uma perda de elétrons. E, óbvio, quando a gente fala de uma oxidação, a gente lembra de oxigênio, que é o principal agente oxidante. A gente já viu isso em biologia molecular, ok? Diante disso, dentro das enzimas oxidantes, que estão, por exemplo, contidas no peroxissomo, nós vamos encontrar uma delas conhecida como catalase. A catalase é uma enzima que vai justamente aqui, ó, metabolizar, catalisar a água oxigenada. Essa catalase, portanto, quebra a água oxigenada e, observe, produz aqui um gás, que é o gás oxigênio, um gás que, obviamente, quando nós pomos, por exemplo, água oxigenada em uma lesão, em uma ferida, como em algumas enfermarias ela existe ainda, você tem uma borbulha, né, um conteúdo gasoso que é eliminado. Esse conteúdo advém justamente da reação da catalase. Ok, pessoas? Então, a catalase que degrada o peróxido de hidrogênio, formando água e oxigênio. Mas, além, obviamente, da catalase, nós temos outras diversas enzimas que são peroxidases. O peroxissomo também é um organoide extremamente importante no metabolismo de biomoléculas lipídicas. Existem, por exemplo, lipídios de cadeias muito longas que são metabolizados lá.
Adalto, você já falou do retículo liso, não foi? Foi. O retículo liso também é um organoide que está relacionado ao metabolismo lipídico. Mas aqui estamos falando, obviamente, de um peroxissomo, é um outro organoide que também tem essa função associada. Ok, pessoas? Existem algumas doenças, fazendo uma contextualização dessa organela, que é extremamente importante, principalmente para o nosso fígado, um órgão que é extremamente metabólico. Essa organela, como ela retém no seu conteúdo uma grande quantidade de enzimas, e a gente sabe que as enzimas elas são proteínas sintetizadas geneticamente. Então, se houver algum erro genético na síntese daquela proteína, é óbvio que eu posso ter um acúmulo dessas moléculas não metabolizadas dentro do peroxissomo, certo? E isso gera um grupo de patologias, de doenças, que são chamadas de erros inatos genéticos, e esses erros, infelizmente, podem sim, né, gerar lesões gravíssimas, doenças raras, algumas delas, que precisam ser conhecidas. Por exemplo, a síndrome de Zellweger, também é conhecida como síndrome cerebro-renal, e a adrenoleucodistrofia. Essa, talvez você já tenha ouvido falar, principalmente por causa desse cara aqui, desse rapaz. Vocês conhecem ele? Talvez sim. Pelo menos já devem ter ouvido falar da história do óleo de Lorenzo. Esse é o nosso querido Lorenzo. Lorenzo, ele foi, na década de 90, foi um dos protagonistas de uma história belíssima que teve como resultado, por exemplo, o conhecimento molecular da adrenoleucodistrofia. Em outras palavras, o que acontece? Quem tem a adrenoleucodistrofia tem a falta enzimática de uma determinada peroxidase, uma oxidase, melhor dizendo, que está dentro do peroxissomo, que degrada, por exemplo, lipídios de cadeias longas. E nas pessoas com ALD, esses lipídios se acumulam. No caso da ALD, essa quantidade acumulada de lipídio gera uma desmielinização cerebral. E essa desmielinização vai, obviamente, comprometer a função cerebral. Ou seja, a adrenoleucodistrofia é uma neurodegeneração, em função justamente de uma deficiência enzimática que vai coordenar os níveis de gordura C24 e C26, que são gorduras de cadeias longas. Certo? Então, Lorenzo aqui, você está vendo, Lorenzo, o pai dele, foi um dos responsáveis pela tentativa de se achar uma espécie de medicamento contra a ALD. Ele conseguiu, quimicamente, foi um trabalho belíssimo de uma pessoa, a princípio, sem um conhecimento, não é, um conhecimento científico adequado, né? Um cidadão, um pai que estava no momento praticamente de desespero, junto com a mãe de Lorenzo. Eles estudaram tanto a doença que conseguiram criar uma espécie de óleo com ácido graxo, conhecido como ácido erústico, com ácido graxo de 18 carbonos, que consegue meio que enganar o nosso metabolismo lipídico, controlando, não é, o acúmulo dessas cadeias. A doença ela ficou estacionada, mas Lorenzo, já na época, com 14 anos, teve uma série de comprometimentos que são irreversíveis, porque as células nervosas não são facilmente regeneradas, tá? Mas ele morreu, infelizmente já morreu com 30 anos de idade, chegou aos 30 anos, mas a história dele se consagrou, ok? É uma contextualização importante quando a gente fala de peroxissomos. A adrenoleucodistrofia. Fica a dica, nesse momento de quarentena, você quer ver, assistir algum filme, que assista algo que seja, claro, importante para o crescimento do seu conhecimento, para instigar a vontade de se conhecer, de se estudar. Legal? Então assista, o filme chama-se O Óleo de Lorenzo, uma história belíssima. Legal? Bom, o último tipo de vesícula que nós vamos estudar é o glioxissomo. É um tipo de vesícula que está diretamente ligada à gliconeogênese em plantas, principalmente porque nas sementes de muitas plantas dentro da natureza, principalmente das angiospermas, que são plantas que apresentam sementes, elas apresentam uma grande quantidade de triglicérides, de compostos lipídicos que vão, obviamente, ser
participantes da gliconeogênese, vão ser utilizadas num determinado tipo de ciclo bioenergético, que é o chamado ciclo do glioxilato. É um ciclo de Krebs diferente, a gente vai ver isso nas próximas aulas, o que é o ciclo de Krebs, e lá há uma conversão desses ácidos graxos que vão compor essas sementes em glicídios, em carboidratos, certo? Agora é importante se entender que essa vesícula seria uma espécie de peroxissomo especializado nos vegetais. Além dos vegetais, encontramos também em protistas e encontramos também em outros seres dentro da natureza. Por exemplo, no caso dos animais, já não conseguimos entender a presença do glioxissomo porque a gente já tem outros mecanismos de biossíntese de carboidratos, né? E a gente já ouviu falar, já estudamos lá na biologia molecular a própria glicogênese, né? A própria incorporação do carboidrato na forma de glicogênio, enfim. Então, é um outro mecanismo, no caso do animal. A gente tem peroxissomo, mas glioxissomo não, certo? No entanto, são vesículas muito semelhantes. Peroxissomos, glioxissomos e lisossomos. Ok? Adalto, todas elas membranosas, todas membranosas. Beleza? Continuando. Um outro tipo de organoide também encontrado nas células vegetais, por exemplo, são os vacúolos de suco celular. Assim como também encontramos os vacúolos pulsáteis ou contrácteis em protozoários. O que é um vacúolo? Nada mais do que um espaço citoplasmático delimitado com membrana. No caso aqui eu tenho uma célula vegetal, dá para se perceber pela presença da parede, e aqui dentro eu tenho um conteúdo nutritivo importante para essa célula. Portanto, esse vacúolo daqui, ele contém no seu interior uma solução nutritiva que a gente chama de suco celular, e esse vacúolo, portanto, tem essa importância, o vacúolo de armazenamento. Adalto, mas nas células animais existem vacúolos? Sim, existem. Não esse. O vacúolo de suco celular é específico de vegetais. No nosso tipo de célula animal, nós temos outros vacúolos. Por exemplo, no momento que você faz uma fagocitose, aquele material englobado, ele é incorporado ao citoplasma e fica inserido, por exemplo, num vacúolo. Tudo que for vacuolizado dentro da célula, nada mais é do que um organoide chamado de vacúolo. Só que aí temos um nome, né? Vacúolo digestivo, vacúolo do tipo fagossomo, vacúolo do tipo pinossomo e assim vai. Legal? E aqui, por exemplo, um protozoário, um amebídeo, que apresenta um vacúolo específico, que é o chamado vacúolo pulsátil. Qual é a grande importância desse vacúolo? Assim como também do vacúolo de suco celular. A grande importância é estabelecer um controle osmorregulador. Como assim, Adalto? Não lembro. Osmose, vê lá nas aulas que a gente, aos poucos, nós estamos mandando para vocês que vocês passem a interpretar melhor todo esse estudo da biologia celular antes de nós nos encontrarmos, pelo menos ao vivo, a partir da nossa próxima aula do curso. Então, é importante que você reveja esses vídeos que ficam, obviamente, na nossa plataforma, lá no nosso grupo, e que vão ser vistos por vocês sempre, né, acompanhando o segmento do módulo, a sequência do módulo, para vocês lembrarem. Uma osmose nada mais é do que um transporte de água e eletrólitos. Então, se você tem água que entra e sai, então você tem uma estrutura de osmorregulação. No momento que você tem um vacúolo grande, isso, exatamente, foi o que você pensou, você tem muita água aqui dentro. Para que a célula ela não tenha um excesso desse conteúdo hídrico, o que ela faz? Ela pulsa. E daí vem a ideia da pulsação, da contração desse vapor, eliminando esse excesso. Legal? É bem específico de um protista. Ok? Continuando, vamos começar a pincelar algumas das principais organelas, chamadas de organelas endossimbióticas. Então,
organelas não membranosas, organelas membranosas, organelas endossimbióticas. O que é isso? Então, a endossimbiose nada mais é do que uma hipótese que foi estabelecida por uma profissional conhecida como Lynn Margulis, professora Lynn Margulis, que já é falecida, faleceu há poucos anos, uma grande personalidade das ciências, da evolução, da taxonomia, e que ela hipotetizou, e claro, com uma grande quantidade de evidências científicas, e a partir daí a gente pode até já garantir que essas hipóteses de Margulis são de fato verdadeiras, têm uma grande carga de veracidade, porque explicam muito bem a origem de mitocôndrias e de plastos. A mitocôndria, no caso, o destaque, foi uma organela incorporada. Como, Adalto? Na verdade, ela seria um ser vivo. Até porque é uma organela que apresenta alguns elementos, alguns componentes distribuídos, como presença de DNA e de ribossomos próprios. Então seriam procariotos. E sendo procariotos, essas organelas, portanto, elas teriam vida independente. O que é que ocorre, Adalto? Com o passar do tempo, essas organelas teriam sido incorporadas às células, principalmente porque foram elas as responsáveis pelo aumento da produção bioenergética daquelas células. Então, segundo os principais evolucionistas e quem estuda a endossimbiose, a gente acredita que a mitocôndria foi a primeira célula responsável por produzir energia na presença do oxigênio. Diante disso, a sua função nada mais é do que respirar o oxigênio. A produção de energia está aqui representada na molécula de ATP, que nada mais é do que uma composição molecular de adenosina com 3 radicais fosfatos associados. Calma, vamos ver isso já quando formos falar de bioenergética, já. Acredito que na nossa próxima aula. Então, quando estudamos a bioenergética, precisamos conhecer a mitocôndria, que é uma estrutura, claro, didaticamente semelhante a isso aqui. Uma organela em forma de bastão, onde você tem uma membrana externa e uma membrana interna. Se ligue, se você tem uma membrana externa e uma interna, o que é que a gente percebe? A membrana externa nada mais era do que a membrana plasmática da própria célula que incorporou aquela mitocôndria. Deu para entender a sacada da história? Então, se você tem uma célula onde a membrana ela vai incorporar aquele alimento, obviamente, quando esse alimento é incorporado, aquela membrana ela se refaz. E o fragmento de membrana que ficou presente no material incorporado, claro, ele mantém-se como se fosse um vacúolo. Você ligou na ideia do vacúolo? Só que nesse caso, eu tenho um ser vivo que tinha uma membrana própria. Diante disso, além da membrana externa, eu tenho uma membrana interna, que seria a membrana plasmática do procarioto na época. Ok? Dentro, portanto, dessa membrana, a parte que a gente chama de matriz mitocondrial seria o local onde você teria o citoplasma daquele ser vivo no momento da endossimbiose. Ok? E, obviamente, todas essas circunvoluções da membrana interna nós vamos chamar de cristas mitocondriais. Lembra bem, a matriz mitocondrial e as cristas mitocondriais, porque nós vamos voltar a falar delas quando estudarmos bioenergética. Aqui eu tenho um outro esquema de mitocôndria, onde dá para a gente entender, dá para a gente ver bem a crista, dá para a gente ver bem a matriz. Observamos que aqui na matriz a gente tem justamente as moléculas de DNA. Então você tem um fragmento de DNA aqui incorporado, disperso nesse ambiente. Adalto, será que existem genes?
Sim, claro, existe toda uma genética mitocondrial. Esse DNA, conhecido como DNA mitocondrial, ele é muito utilizado, por exemplo, para se fazer comparação de material genético, por exemplo, de vítimas que são, infelizmente, que são encontradas em desastres, como tragédias de aviões, de quedas de avião, de desastres, de explosão, enfim, onde você tem pouco material biológico e o que você encontra, você pode pegar o DNA mitocondrial e comparar, por exemplo, com o de um parente direto, como pai, mãe, principalmente a mãe nesse caso, porque a mãe ela tem um DNA mitocondrial que é idêntico ao daquela pessoa. Se ligue, todo o DNA mitocondrial a gente obtém a partir das mitocôndrias maternas. Vamos chegar lá na parte de reprodução para você entender o porquê disso. Mas se ligue, todas as nossas mitocôndrias têm um DNA que vem sempre da nossa mãe. Então, é a partir daí. Quando temos mais material genético, a gente vai ver isso, por exemplo, em outras situações lá na frente, como falamos de reprodução, mas dentro da parte de biotecnologia, lembra do teste de paternidade e tal, ali a gente usa o material genético da célula, para se fazer todas aquelas comparações, né, aqueles fragmentos, regiões hipervariáveis, não sei se vocês lembram, né, as VNTRs, né, as Variable Number of Tandem Repetitions, ou seja, são números de variações de fragmentos de repetição. Aquilo ali a gente usa o DNA normal da célula, mas para a identificação, por exemplo, de DNA mitocondrial, a gente tem que usar para comparar o DNA mitocondrial das nossas mães. Beleza? É o mesmo. E tem genes, sim, tem sequências de DNA de genes importantes, que são, obviamente, específicos, que a gente não precisa estudá-los no ensino médio. Ok? Os plastos ou plastídeos são outras organelas que provavelmente provêm da mesma hipótese. São, por exemplo, incorporadas através da endossimbiose e passam a compor as células. Não se esqueça, essas organelas endossimbióticas, elas não podem deixar de existir dentro da célula. Um eucarioto não pode deixar de ter essas organelas. No caso de plastos, especificamente em vegetais, em algas, nós não temos plastos, temos mitocôndrias. Certo? Se você tira, Adalto, se eu tiro um mitocôndria dentro da célula, ambas vivem? Não, ambas morrem. A mitocôndria é uma parte integrada ao citoplasma, então eu não posso dissociar. Da mesma forma como uma célula eucariótica não pode obter, por exemplo, a sua energia necessária metabólica sem a mitocôndria. E o plasto da mesma forma, só que o plasto ele vai estar envolvido com uma outra função. Ok? O plasto ele tem também uma divisão de acordo com a presença de um pigmento. Se eu tenho um plasto pigmentado, ele é colorido. Se o plasto ele não é pigmentado, ele é branco, ele reflete a luz branca do sol. E é por isso que a gente chama esse plasto de leucoplasto. Um plasto que não tem um pigmento específico. Adalto, mas se ele não tem um pigmento, para que serve? Para que serve, cara? Ó, se ele não tem pigmento, ele serve para armazenar. Se for, por exemplo, um plasto de amido, a gente chama de amiloplasto. Ele reserva amido. Se for um plasto, por exemplo, de proteínas, temos um proteoplasto. Se for um plasto que armazena óleos, lipídios, temos um oleoplasto. Então uma oleaginosa. Eu gosto de castanhas, eu gosto de, por exemplo, amendoim, macadâmia, enfim. Essas plantas, elas têm uma reserva de lipídios, de óleos, dentro dos oleoplastos. Uma soja é uma planta que tem muita proteína nos seus proteoplastos. Uma solanácea, por exemplo, a família das nossas batatas, que são fontes de carboidratos, de amido, amiloplastos, ok? Agora, os plastos coloridos que têm pigmentos, nós chamamos de cromoplastos. Por exemplo, como vai ser a cor do xantoplasto? Aí parece que você está olhando para a sua resposta.
Exatamente. O xantoplasto ele tem um pigmento chamado xantofila, que é amarelo. Já o eritroplasto tem um pigmento vermelho, a eritrofila. E o mais conhecido é o cloroplasto, que tem um pigmento conhecidíssimo, que é a nossa clorofila. Inclusive, nessa tabela aqui, você tem no seu módulo, vocês têm as clorofilas A e B, ou alfa e beta, que são moléculas muito semelhantes, mas que apresentam, por exemplo, algumas diferenças na absorpância, ou seja, na absorção da energia luminosa. Ok? Eis um corte de um cloroplasto, onde a gente vê algumas lamelas cheias de discos. Esses discos eles são verdes de propósito, são chamados de tilacoides. São discos que contêm pigmento clorofila, certo? E, portanto, é aqui onde você tem captura de energia luminosa. A função de um cloroplasto é a fotossíntese. O que é isso? Fotossíntese é a capacidade que o ser vivo tem de produzir alimento a partir da energia luminosa. Ok? Também temos aqui um estroma, que seria um ambiente, uma região, onde lá nós encontramos o DNA. Beleza? Em relação às organelas não membranosas, vamos falar da segunda e última, para a gente finalizar já essa parte de organelas, que é o estudo do centríolo. O que são os centríolos, Adalto? São essas estruturas aqui, pessoas. São estruturas microtubulares. Dentro da evolução, a gente, quando começa a observar a presença dos centríolos, a gente indica que, nesse momento, os primeiros eucariontes eles começam a surgir. São organelas importantíssimas, por exemplo, na locomoção de muitos seres unicelulares. São organoides microtubulares. Apresentam microtúbulos num conjunto de 27 microtúbulos. Geralmente encontram-se em dupla nas células. Então você tem um diplossomo, são 2 grupos de microtúbulos. Cada grupo de 27 tem uma divisão de 9 trincas, então são 9 grupos de 3. Não existem em alguns seres vivos bactérias, procariotos, esses só têm ribossomos. Mas, por exemplo, os vegetais inferiores, superiores, como angiospermas e gimnospermas, não têm. Quem tem são os vegetais inferiores. Curiosamente, o vegetal que é adaptado à terra, angiosperma, gimnosperma, que tem, por exemplo, sementes, não vão apresentar centríolos, eles são acêntricos. Curioso, mas é uma evidência morfológica. Legal? E os animais protistas têm centríolos normalmente. Aqui, inclusive, para você não dizer que eu estou mentindo, é um corte sagital, né? Aliás, um corte transversal, né? De um grupo de microtúbulos que a gente consegue ver nitidamente em microscopia eletrônica, uma escala de nanômetros aqui, escala de 100 nanômetros, e nós conseguimos ver tranquilamente os 9 grupos de 3 microtúbulos formando os centríolos, certo? Como eu já havia dito para vocês, eles se encontram em dupla, geralmente estão presentes próximos do núcleo, em uma região chamada de centrosomo. Tem microtúbulos que irradiam proteínas que vão compor o chamado citoesqueleto, que eu vou mostrar já já. São proteínas importantíssimas nas nossas células eucarióticas, principalmente as nossas células animais. E essas fibras todas formam um grupo, uma rede proteica, que a gente chama de fibras do áster, ou astrosfera. Se ligue, são essas fibras importantes para a divisão celular que a gente vai ver daqui a algumas aulas, ok? O parzinho de centríolos, né, nessa região, que é chamada de centrosomo, que fica mais ou menos próximo do núcleo. Com relação às funções, como eu acabei de destacar, elas atuam diretamente na divisão das células e na locomoção, como eu havia dito inicialmente. Essas estruturas aqui, os cílios e os flagelos, são estruturas de locomoção que têm diferenças. Aqui,
Quando a gente pega um protozoário como esse, que é um protozoário bem conhecido, um paramécio chamado de caudato, uma espécie paramécio caudato, que é um ser vivo importantíssimo, porque, segundo os evolucionistas, provavelmente todo o reino animal surge a partir da evolução desses caras. Esse paramécio, ele é ciliado, ele contém cílios ao redor de todo o seu conteúdo citoplasmático. Dá para a gente, inclusive, identificar algumas organelas. Lembra? Vacúolo, por exemplo, pulsátil, que é uma organela encontrada em protozoários. Uma evidência morfológica importante. Quando se faz o corte transversal dos cílios ou dos flagelos, como aquele flagelo do espermatozoide, a gente observa um arranjo microtubular diferente. Ao invés de 27 microtúbulos, você vai observar a presença de 20. São 9 grupos de 2 com mais um par central. Então formam 18 microtúbulos. 9 grupos de 2 com um par central mais 2, 18 com 2, 20. É uma diferença que provavelmente esteja vinculada à capacidade de locomoção de cílios e flagelos. A forma como essa estrutura ela se extravasa a partir do citoplasma e se expõe para o ambiente externo a uma mudança, um rearranjo natural desses microtúbulos. Ok? Adalto, quais são as diferenças principais entre os cílios e os flagelos? Básicas. Número, os cílios são mais numerosos, os flagelos geralmente são poucos ou únicos. O cílio ele é mais curto, tamanho menor, o flagelo é bem longo. E o movimento principal. O cílio tem um movimento, como nessa figura aqui, nessa imagem, em repetição, uma fotografia que está aqui gerando um movimento em repetição, para você ter uma ideia de um paramécio com os cílios, um movimento chamado de pendular. Já um flagelo, como o flagelo do espermatozoide, tem um movimento ondulatório. Quem você acha que se movimenta mais rápido? Bom, os seres de movimento ondulatório, flagelar, têm um trofismo, uma velocidade diferenciada. Por exemplo, o espermatozoide que o diga, que consegue, numa ejaculação, consegue ter um trofismo, uma dinâmica de movimento e de deslocamento bem interessante. Legal? Bom, nessa tabela, vocês têm no módulo, temos aí um resumo de todas as organelas membranosas, não membranosas e endossimbióticas estudadas com os seres vivos que vão apresentar umas mais, outras menos. Recapitula, Adalto, por favor. Organelas não membranosas, ribossomos, centríolos. Organelas membranosas, retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, granular ou agranular, complexo golgiense e os endossomos. Quais são eles? Lisossomos, peroxissomos, glioxissomos. Os vacúolos, tanto os vegetais de suco celular, como os pulsáteis dos protozoários e os de alimento, como no caso dos vacúolos digestivos, fagossomos, pinossomos que encontramos nas nossas células. Ok? E as organelas que são chamadas de endossimbióticas. Quais são? Vai lá. Isso, mitocôndria e os plastos. Beleza? Esse arsenal todo de organelas encontramos, claro, no citoplasma das células. Ok? Para fechar essa parte de estudo citoplasmático, apenas lembrar que nos eucariotos, principalmente, as nossas células têm um arranjo proteico em forma de rede que compõe a estrutura desse citoplasma. Chamamos isso de citoesqueleto. Aqui, inclusive, nos dois opostos aqui, no slide, a gente consegue identificar duas fotos belíssimas de microscopia de fluorescência, onde a gente consegue marcar, por exemplo, os filamentos que compõem o citoesqueleto com cores. E assim a gente consegue ver, por exemplo, através das cores,
as redes de filamentos, que vão ser divididas em 3 grupos. Os grupos dos filamentos intermediários, como por exemplo moléculas chamadas de citoqueratinas, que irradiam-se por todo o citoplasma. Os microtúbulos, como as organelas microtubulares, como o centríolos, formadas por tubulina, é uma proteína específica dos microtúbulos, a tubulina, e as dineínas, são proteínas de conexão, assim como os microfilamentos de actina, tanto a alfa quanto a beta-actina são 2 proteínas importantíssimas para o movimento das células. Então, tudo que envolve a divisão celular, o movimento citoplasmático, a forma como a gente consegue, por exemplo, entender a dinâmica cromossômica das células depende desses grupos de proteínas aí, das actinas e nas fibras musculares das miosinas, certo? Toda essa rede compõe o chamado citoesqueleto. E aí, pessoas, tudo certinho? Tudo beleza? Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá? Vamos fazer algumas questões? A gente trabalha um pouco, faz algumas questões, fechamos essa parte e ficamos só com as dúvidas que vocês podem vir a tirar, né, ao longo dos nossos encontros. Vai lá! Uma questão belíssima, uma questão muito tranquilinha que você tem aí no seu módulo na sequência dos assuntos. Diz assim: a figura esquematizada, essa daqui, é de uma célula animal com seus principais compartimentos e organelas. Fundamentando-se na estrutura e função celular, marque a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta, certo? É claro que aqui no slide eu tenho apenas a identificação da figura. Obviamente, no módulo, vocês, ao passo que vocês estão estudando, estão vendo diretamente no módulo e vão conseguir identificar, por exemplo, os números e as organelas. Como a gente vê aqui, o número 1, que é um componente dentro do núcleo, que é o número 2, esse componente é chamado de nucleolo. Aqui o componente 3, próximo do núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, por exemplo. Nós temos aqui um componente como o componente 8, que lembra o nosso complexo Golgiense, o componente 9, que lembra a nossa mitocôndria, o componente 13, você vai ver melhor no seu módulo, são justamente os centríolos. Aqui os componentes 10, 12, provavelmente são os nossos endossomos, e assim a gente tem uma distribuição das nossas organelas. Ele quer a alternativa incorreta, então vamos lá, diz assim, letra A. A organela de número 5 é responsável pela síntese de proteínas. A organela 5 é o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, eu tenho ribossomos que vão sintetizar proteínas através da tradução. A organela de número 5 é responsável pela síntese de proteínas que serão utilizadas pela própria célula. Sublinha e destaca isso aqui. Ou seja, destinadas ao citoplasma. Olha, já na primeira alternativa você encontra o erro. Lembra lá. As proteínas que são traduzidas no retículo endoplasmático rugoso serão, lembra, endereçadas ao complexo Golgiense para serem secretadas. Ligou? Tanto para fora como para manterem-se dentro dos endossomos, como a alternativa que eu coloco. Mas não se esqueça que ela afirma que as proteínas são apenas destinadas ao citoplasma. Isso é um erro. Nós temos inúmeras proteínas que vão sair das células e vão ser destinadas para a sua própria secreção, para o sangue e para os outros compartimentos. Então, já temos o erro claro aqui nessa alternativa. Vamos ver as outras. As mitocôndrias, 9, confere, são responsáveis pela maior parte das moléculas de ATP. Lembra? Bioenergética, produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, geradas dentro das células, suprindo a demanda energética de peso de 5. A própria bioenergética, claro, vamos ver na próxima aula, é realizada na mitocôndria, dentro da célula, para suprir o próprio metabolismo. Beleza. Essa alternativa não tem problemas. Vamos para C. O envoltório nuclear 2, está aqui, ele está apontando justamente para ele, para o núcleo.
Esse envoltório protege o material genético que está individualizado. E a estrutura de número 1, que é o nucleolo, que a gente vai estudar ainda, evidente dentro do mesmo, é o nucleolo, beleza, acabei de dizer. Vamos estudar ainda a parte de núcleo, que é um compartimento individualizado, importantíssimo, fundamental para a vida celular. Letra C é a correta também. Letra D, a organela de número 6 é responsável pela modificação e empacotamento de proteínas e lipídios. Está aqui 6, está aqui, ó. Ele aponta aqui 8, o retículo liso. 6 está aqui bonitinho, ó, complexo golgiense. O retículo liso, próximo do rugoso. Eu havia falado que era complexo, olha aqui do ladinho. Complexo de Golgi, as vesículas que ficam próximas dos retículos. E é responsável, sim, pelo empacotamento, lembra dessa palavra, empacotar, são vesículas empilhadas de proteínas e lipídios, ok, que vão ser recebidos do retículo. Lembra da última aula? Lembra lá, o retículo manda a uma formação de vesículas que vão ser, como a gente chama de fascies, vão ser formatadas, reunidas e agrupadas, empilhadas para a posterior secreção, tanto para dentro como para fora da célula. Por isso que a alternativa A está aqui. Então, letra D, tranquilo. Letra E, a estrutura de número 13, que é o centríolo, o par de centríolos, refere-se ao par de centríolos da célula e durante a divisão possui função principal na formação dos fusos mitóticos, falando de divisão celular. Beleza, então a alternativa correta, de fato, letra A, de Adalto, amor amigo, seu amor, há de admiração, há de, enfim, tudo que é de bom. Curso Adalto, olha que coisa boa, fazendo algo propaganda aqui, uma mídia humana. Nós temos que ser mídias, claro, mídias de coisas boas, de alegria. Vamos para 4, passe para a quarta questão. Não, por que não fez a 2, a 3? Porque você tem que fazer, não sou eu não, rapaz! Você tem que trabalhar também, cara. Você trabalha, tira a dúvida e assim a gente vai fazendo esse bate-bola. Beleza? O uso constante de drogas psicotrópicas como álcool pode fazer com que seus usuários desenvolvam certa tolerância à droga, de tal modo que passam a ser necessárias doses cada vez maiores para que o efeito seja obtido. Nesses casos, é correto dizer que nas células do fígado desse usuário, coisas importantes que a gente precisa destacar. Observe. Primeiro, droga psicotrópica. São muitas as biomoléculas que têm efeitos psicotrópicos, como, por exemplo, os alucinógenos. Nós temos vários grupos de alucinógenos produzidos por fungos, como clavíceps purpúrea, por exemplo, que vai produzir um tipo específico de alucinógeno. Lembra do dietilamida do ácido lisérgico, que compõe uma sigla em inglês que a gente chama de LSD. Lysergic, LSD, dietilamide ácido. Então, esse ácido lisérgico nada mais é do que um psicotrópico natural. Mas muitas drogas são sintéticas. E como são sintéticas, no caso do êxtase, por exemplo, essas moléculas elas são chamadas de xenobióticos. Se ligue, xenobióticos. Quem tem o principal fundamento de metabolizar essas estruturas? O fígado. E nas organelas citoplasmáticas nós encontramos uma bem especial, que é o retículo endoplasmático liso, que, claro, ele vai estar desenvolvido. É óbvio, a letra A já diz aqui, ó, retículo liso apresenta pouco desenvolvido, já cortou ela. Então ele tem que estar desenvolvido justamente porque ele precisa ser responsável por esse metabolismo. Então, ó, letra A, retículo liso pouco desenvolvido. Aqui também, ó, retículo rugoso está fora. Retículo rugoso está fora. Complexo nem se fala. Sobra a letra B, retículo liso desenvolvido. Processo pode contribuir para diminuir a ação desses medicamentos, né? Como principalmente alguns outros compostos, antibióticos, outras moléculas, porque tudo passa pelo fígado.
Então, essa capacidade de detoxificar, de metabolizar xenobióticos e outros compostos tóxicos, a detoxificação envolve a organela retículo endoplasmático liso, também conhecida como retículo endoplasmático agranular. Legal? Tudo certinho? Estão comigo? De boa? Tá massa, massa, massa. Vamos para nona, passamos para nona, tá? A gente vai pulando algumas delas aí, até para que você vá estudando e vá se desenvolvendo aí nas suas anotações, nos seus estudos mais aprofundados. O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas avançadas, como a microscopia eletrônica, promoveu um incremento de pesquisas biológicas, possibilitando um estudo mais detalhado da superfície externa e interna da célula. Lembra, quando a gente fala de célula, especificamente nós estudamos algo que é microscópico. Então, o estudo celular, ele é um estudo microscópico. Para se entender, por exemplo, as estruturas mais detalhadas dessa célula, eu preciso de uma microscopia muito mais poderosa. E essa microscopia ela foi, sim, desenvolvida já na década de 50, né? A década de 50 foi bem importante para várias áreas da biologia, né? Tanto a genética molecular, como, por exemplo, a microscopia eletrônica, que foi, né, em 1953, foi aprimorada e foi utilizada e é até hoje como um recurso tecnológico fundamental para entendermos as nuances, as especificidades dessas estruturas. A gente só consegue ver uma organela, só conseguimos diferenciar as estruturas das organelas pela microscopia eletrônica, que tem um poder de resolução absurdamente maior do que a microscopia óptica, e esse poder de resolução faz com que você consiga enxergar detalhes entre pontos muito, mas muito próximos, certo? Poder de resolução nada mais é que o grau de capacidade de se enxergar entre pontos muito próximos. É muito comparado o poder de resolução às definições do que seria inteligência, né? Inteligência vem da palavra interlegere, né? Entre legendas, leituras, ou seja, entre dois pontos, capacidade de você ter uma leitura precisa, né? Mesmo sendo dois pontos muito próximos. Então, quem tem maior poder de resolução tem essa maior inteligência analisando esse argumento aí. Certo? É bem interessante essas relações semânticas, né, etimológicas com, por exemplo, né, com o nosso conhecimento microscópico. Certo? Então, o poder de resolução do microscópio eletrônico faz com que a gente consiga enxergar nanômetros, que são, por exemplo, a bilionésima parte de metros. Então, um metro, né, dividido 1 bilhão de vezes, a gente consegue enxergar na microscopia eletrônica. Aqui eu tenho uma célula, o que, pessoas? Animal? Alguém disse aí? Não. Animal não pode ser, porque eu tenho um revestimento aqui externo. Esse revestimento externo aqui, vocês sabem qual é a chamada parede celular. É um revestimento que é exclusivo, por exemplo, de vegetais, de protistas, de algumas algas, enfim, de algas de uma forma geral. E, obviamente, animais não apresentam esse tipo de revestimento, de fungos, mas nesse caso aqui temos uma estrutura específica de uma célula vegetal, certo? Número 1 aponta a princípio para um vacúolo, número 2 parece apontar aqui para um cloroplasto, já que aqui eu tenho plastos, diferentemente das células animais, não é? Número 3 para a parede, enfim. E aqui a gente tem uma espécie de esboço das principais estruturas dessa célula. Aí ele vai colocar, né, os nossos problemas aqui para a gente resolver. Na figura do texto acima estão ilustrados diversos componentes celulares. Sobre os componentes enumerados afirma-se que, número 1, o número 1, que seria justamente aquele suco, aquele vacúolo de suco celular, pode armazenar diversos compostos, tanto orgânicos como inorgânicos. Não, o suco celular, pessoas, de nutrientes, o vacúolo de nutrientes, com capacidade de regulação osmótica, sim, então é óbvio. E quando a gente tem
uma afirmação verdadeira, a gente vai usar a cor azulzinha. Não é assim? Azulzinho, verdadeiro, vermelhinho, falso. Beleza? 2. O componente de número 2 caracteriza um tipo de plástico, como a gente viu, que está presente em todas as células eucarióticas. Pessoas, será? Não, animais não apresentam, por exemplo, plásticos, pessoas. Diante disso, vermelhinho, alternativa errada. Os plásticos, eles são organelas específicas para grupos de seres da natureza. Animais não apresentam. Fungos não apresentam. Fungo, ele é, portanto, aclorofilado. Ele não tem esse tipo de plástico. 3. A estrutura de número 1, voltando a você falar do vacuolo, a estrutura de número 1 pode se formar a partir das membranas do retículo endoplasmático ou do complexo de Golgi, ou seja, você tem uma estrutura vacuolada, que é uma estrutura originada de organelas membranosas. Todas fazem parte de um sistema integrado de membranas. Então está tudo certo. 4. A fotossíntese, que ocorre na estrutura de número 2, porque é o cloroplasto que realiza a fotossíntese, tem início com a absorção da energia luminosa pelo pigmento, pelas moléculas de clorofila. Tudo certo. Quem é que vai, por exemplo, ser excitado? Quem é que vai ser excitado na molécula de clorofila? Não. Quem será excitado, a gente vai ver isso no nosso próximo ponto, é o átomo de magnésio. Lembre, a clorofila ela é um pigmento que tem magnésio na sua composição. É uma cadeia carbônica imensa, cujo magnésio é um heteroátomo importante. Ele se encontra cercado por essa cadeia carbônica e, ao ser incidido pela luz, há uma excitação eletrônica que permite um fluxo energético. Esse fluxo energético, essa oxidação, é o que vai ser importante para a produção de ATP. Certo? Então é por isso que, com a excitação energética luminosa, nós conseguimos produzir bioenergia nas células fotossintetizantes, ok? 5. A estrutura de número 3 confere que a parede é o revestimento da parede celular, que é formada por celulose, ou seja, principalmente nas células vegetais, algas, você tem um revestimento que é rígido, no sentido de ser protetor, ele resiste aos chamados impactos, um protetor mecânico, às perdas excessivas de líquidos, no entanto, ele é permeável. A parede celular é um revestimento permeável. Rigidez ao corpo das plantas e acha-se constituído também por microfibrilas de celulose. Verdadeiríssimo. Celulose. Se eu falo de planta, celulose. Se eu falo de fungo, temos um outro tipo de carboidrato. Temos a quitina, por exemplo. Quitina. Se eu falo de protistas, temos os sais de sílica. Se eu falo sais de carbonato, se eu falo, por exemplo, de vegetais, celulose. E se eu falo de bactérias? Tem também, Adalto, bactérias, algas azuis? Tem. São paredes à base de um polissacarídeo chamado de peptidoglicano. É uma espécie de polissacarídeo, né, mais associado a outras moléculas, que faz com que a estrutura seja rígida. E animal, Adalto? Não, animal não. Nós não temos parede celular. O nosso revestimento externo é um revestimento que é a base de carboidratos associados a proteínas ou a lipídios. Chamamos de glicocálice. Glicocálice. Lembra? Portanto, verdadeiro. Então a resposta qual é? Letra B. Beleza? Letra B de bola. Ok? Letra B. Letra B de bola. Joia! Vamos para 12? A gente pula para 12. Vamos fazer mais uma questãozinha para a gente começar a finalizar o nosso encontro de citoplasmas. As células eucarióticas são compartimentalizadas por membranas internas e apresentam
várias organelas funcionais. Como eu já havia dito, são as chamadas organelas membranosas, temos as organelas não membranosas e as endociliosas. Associa as atividades, essas atividades, a coluna 1, acho que está aqui, né, os números, e aqui as colunas, né, com os locais em que, coluna 1 está aqui, com os locais em que elas ocorrem, a coluna 2 está aqui. Certo, pessoas? Então, fácil, né? A biossíntese de proteínas, né? A biossíntese de proteínas, ou melhor, já que a resposta ela é dada através já dos números, então vamos já começar por aqui. Retículo endoplasmático. Olha, dependendo do retículo endoplasmático, você pode ter biossíntese proteica, se for rugoso, assim como pode ter metabolismo lipídico, por exemplo. Né? Então eu poderia ter aqui o 1, como eu poderia também aqui ter o 3, a síntese de lipídios, o 5, poderia ser 1 ou 5 aqui. Mitocôndria, lá na mitocôndria eu tenho um processo de respiração, ou seja, é lá na mitocôndria onde eu vou apresentar o processo de respiração celular para a produção de bioenergética. Oxidação dos ácidos graxos. A oxidação ela pode acontecer no retículo endoplasmático, como a gente já havia dito. Pode acontecer, por exemplo, oxidação nos peroxissomos. Replicação e transcrição do DNA. Esse, sem sombra de dúvidas, vai acontecer, por exemplo, a replicação e a transcrição no núcleo, no ambiente de núcleo, onde a gente tem aqui, por exemplo, o carioplasma, identificando esse local. Síntese de lipídios, metabolismo lipídico, retículo endoplasmático. Poderia ser aqui, a gente pode ter, portanto, o número 1 aqui, por exemplo. Então, na sequência, você tem 5 sínteses de lipídios aqui. Você tem 3 mitocôndrias, que é a oxidação de moléculas orgânicas, vamos ver na próxima aula. No hialoplasma, que é o citoplasma, a gente tem a glicólise, que é o 2. Os poliribossomos, que nós vamos ter, por exemplo, lá a tradução proteica, que poderia ser no retículo endoplasmático rugoso, assim como eu também tenho a parte no núcleo, a parte de replicação e transcrição, por exemplo, do DNA, número 4, perfazendo, portanto, essa sequência, ok? Então, essa sequência, resposta letra B, bonitinha, tranquilíssimo, beleza pura. Vamos continuar. Mais uma questão para a gente finalizar. Uma questão, inclusive, dos vestibulares da COFEST, vestibulares, né, que, na época, a COFEST era uma empresa que fazia o gerenciamento das provas vestibulares das universidades federais de Recife. Em relação às organelas citoplasmáticas, considere as proposições. Então, cada proposição você tem 2 colunas, uma você marca a alternativa verdadeira, a outra você marca a alternativa falsa, ok? Uma das funções importantes do retículo endoplasmático liso é a síntese lipídica, já repetimos isso várias vezes hoje. Participa também do armazenamento de substâncias aquosas, formando os grandes vacúolos que são característicos das células animais. Esses vacúolos estão presentes nas células vegetais. Então, tudo que é vacuolado, ele está presente nas células vegetais, que tem suco. Os vacúolos animais, para serem animais, precisam ser os vacúolos digestivos, ligados aos lisossomos e não ao retículo liso. Aí você marca coluna 2 aqui, alternativa falsa. Em protíceas de água doce, como por exemplo os amebídeos, ocorre entrada de água na célula por osmose. Lembra? Transporte da água que ocorre através das membranas. Uma vez que o citoplasma é hipertônico, ou seja, mais concentrado em relação ao meio, observa, se ligue, se é mais concentrado, a água entra no citoplasma, beleza? O que poderia provocar um rompimento. Para que essa célula não enche, o que acontece? Ela vai expulsar esse resíduo. Isso não ocorre por causa justamente de organelas que são denominadas de vacúolos pulsáteis ou contrácteis, que em tempos eliminam esse excesso. Muito bonita a descrição, tudo perfeito, tudo certinho. Não esquece disso. O vacúolo pulsátil, o vacúolo de subcelular vegetal são vacúolos de controle osmótico, osmorregulação, ok?
2. O complexo golgiense funciona de modo integrado ao retículo. Lembra? Com as vesículas que vêm do retículo e são endereçadas ao complexo. Então, há um processamento natural dessas vesículas, empacotando as proteínas que serão utilizadas pela célula ou secretadas. Olha essa alternativa como está correta. Você empacota para secretar ou para fora ou para manter dentro da célula, tal como foram sintetizadas no retículo. Para ser, inclusive, correta essa alternativa, aqui eu teria que ter retículo rugoso. Se eu digo que foram sintetizadas no retículo, proteína não é sintetizada em retículo liso. Então, alternativa falsa. Ok? Não esquecer, retículo endoplasmático que sintetiza a proteína só pode ser um, e eu preciso dizer qual é. É o retículo endoplasmático granular, rugoso. Marca a coluna 2. 3. Os lisossomos originados no complexo golgiense contêm enzimas digestivas e podem participar da atividade de autofagia, autopróprio, digestão do próprio conteúdo celular, fundamental para os processos de renovação. Beleza, a própria digestão, ela tem essa característica autofágica. Inclusive, essa alternativa 3.3, que está verdadeira, ela remonta uma proposta estudada por um japonês há alguns anos, que foi um prêmio Nobel, inclusive, nessa área, que retrata a importância dos processos de autofagia como processos de reciclagem das células. Então, as células elas são renovadas no momento em que você tem uma necessidade de digestão daquele conteúdo. E isso é induzido, inclusive, no caso do japonês, do experimento desse japonês, é induzido pelo jejum. Então, a ideia do jejum intermitente, o indivíduo que fica um tempo sem se alimentar para favorecer a reciclagem celular pelo processo de autofagia, que na verdade não é apenas a autofagia, é a autofagia seguida de autólise, de novo, comer o conteúdo celular matando a própria célula, certo? Esse procedimento, inclusive nos seres humanos hoje, tem que ser muito bem controlado, né? Os nutrólogos que vão tentar dividir o metabolismo de cada um, né, com o jejum, o tempo de jejum, né, porque obviamente esse estudo foi feito com cobaias e a gente tem que ter muito cuidado para não ficar sem comer aí um bom tempo no dia e obviamente ter outras complicações. Por fim, 4.4, os peroxissomos possuem a enzima catalase, show de bola, e atuam no metabolismo do peróxido de hidrogênio, tudo bem. Substância altamente tóxica para a célula. Perfeito. É uma peroxidase, portanto, verdadeiro. A catalase, ela degrada a água oxigenada e libera água e oxigênio. Lembra disso? Certo? Esse tipo de questão, inclusive, de dupla coluna, muito dificilmente a gente vê hoje em dia, ainda bem, porque alguns vestibulares, inclusive das federais, da Universidade Estadual daqui de Pernambuco também, elas usavam o seguinte argumento: se você errasse uma alternativa, essa alternativa anulava uma que você acertava. Então, era bem complexo isso daí. Algumas provas, inclusive, as notas eram bem baixas, porque muita gente errava, né, bastante. Né? Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma? Dá para a gente fazer mais uma? E vamos deixar essa para vocês, se vocês querem fazer essa em casa, né? Então tá bom. Então vocês façam essa em casa, a gente vai fazer, obviamente, outras questões ao longo das nossas aulas. Vocês façam as novas questões em casa, vamos parar por aqui. E não se esqueça, eu te deixo esse aviso, não se esqueça, a gente já vai começar a se encontrar ao vivo, vamos começar a estudar, né, agora com uma interação, né, um pouco maior, e vamos matar as nossas saudades, tá certo? Fique comigo, esteja comigo e não se esqueçam, mantenha a sua meta. Sua meta é o mais importante para a conclusão com êxito dos seus objetivos. Valeu, um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.